Questão de nota, eu não consigo principalmente agora quem está meio distante, mensurar o seu aprendizado pela nota. A nota é um negócio fixo, né? É uma variante de algo que eu mensurei, mas nem sempre eu consigo realmente mensurar o que você sabe pela sua nota. Então, o que eu quero de vocês? Qual é o compromisso de vocês para comigo? Que vocês entreguem rigorosamente no prazo as atividades que eu marcar. Entregando rigorosamente no prazo e participando o máximo possível das discussões é o que importa agora. Porque nós estamos em momento, em tempos estranhos, vamos agir de maneira diferente. Então, eu não quero, não se preocupem com fazer prova, de entregar prova, eu não vou fazer prova com vocês. Eu quero que vocês entreguem as atividades que eu vou passar para vocês, para que vocês participem da atividade. E por que às vezes, outro dia num grupo, eu não lembro qual sala, eu falei, pessoal, os exercícios lá já tem gabarito. Aí, mas então para que entregar? Por quê? Alguém pode me responder, por que eu pedi, mesmo sabendo que tem gabarito? Alguém pode me ajudar nesse? Por que eu pedi para a pessoa entregar, mesmo sabendo que tem gabarito? Quer falar, Reni? Professor, em relação a entregar, eu acho que é porque pelo menos a pessoa vai ter visto a atividade. De um jeito ou outro, pelo menos a resposta e a pergunta, provavelmente ela terá lido. Exato. Então, olha, o cara me fala, mas por que eu vou entregar? Porque se você mandar a pergunta com a resposta, é porque eu fiz. Se eu não mandar, não você fez. Então, o que importa é você fazer a atividade. Bom, então vamos começar, a discussão. Estrutura fundiária. O que seria estrutura fundiária? Alguém tem ideia do que seria estrutura fundiária? Hein? Alguém tem ideia do que é isso? O que é estrutura fundiária? Alguém sabe o tamanho do Brasil? Alguém pode falar o tamanho desse paísão? Alguém tem ideia do tamanho desse país? Está desligado o seu microfone, Reni. Não, eu estou pensando, mas saber eu não sei. É grande. Eu Google aqui. É grande. Os dados eu sei. Tá, então fala os dados aí, Miguel. 8.500 quilômetros quadrados. Aproximadamente. Né? Isso. Na verdade, é 8.547.993,3 km². É só o quinto país em área do globo. Sendo menor que Rússia, que tem 17.402.000, Canadá, 9.976.000, aí China, Estados Unidos, Brasil. O Brasil só é menor que os Estados Unidos porque eles têm 2 territórios fora do conglomerado estadunidense, que é o Alasca, que foi comprado junto à Rússia, que vocês sabem muito bem, de história, e o Hawaii, ou Havaí, que era um território independente e que foi anexado aos Estados Unidos depois, na época de 1880, 1870, aproximadamente. Então, o Brasil... Agora, grande pergunta. Como que o Brasil ele ocupa 42% da América do Sul? Como que esse país ficou tão grande? Alguém tem ideia de como que esse paísão ficou tão grande e a América do Sul toda ela foi pulverizada? Alguém tem ideia? Professor, pelo que eu penso, teve o Tratado de Tordesilhas, que aí dividiu para um lado era dos portugueses, do outro lado as terras eram dos espanhóis. Uhum. Mas até onde eu sei, no Tratado de Tordesilhas não era ainda o tamanho do Brasil, não chegava nem perto, era bem menorzinho.
Então, creio eu que os portugueses, eles foram cada vez entrando mais, e pela falta de conhecimento dos espanhóis, porque a tecnologia não dava conta, eles não conseguiam acompanhar certinho, e acabou que os portugueses foram cada vez empurrando mais as fronteiras. Perfeito. Ó, como nós estamos na frente do computador aí, se alguém puder pesquisar para nós os tratados de ocupação territorial entre Brasil e Espanha, se puder apresentar para nós, eu agradeço. Então, alguém puder ir pesquisar os tratados. Bom, eu vou apresentar para vocês aqui o Google Earth. Google Earth. Google Earth. E vamos ver o tamanho desse cara. Vou conseguir abrir aqui. Não. Vou ter que apresentar em uma janela. Uma janela. Isso, uma janela. Apareceu o Google Earth para vocês aí? Apareceu, Remy? Tá carregando, professor, mas creio que sim. Apareceu. Apareceu. Isso é o que apareceu em Google. Ó, então este aí é o Brasil. Olha só que interessante. Guiana Francesa, Guiana Inglesa, Suriname, né? Guiana Francesa, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai e Chile. Olha que interessante. Esse tamanho do território aqui, ele conseguiu ficar unido. Como que esse país, apesar de ter sido colonizado por um paizinho pequeno, e se nós, o Remy lembrou agora mesmo sobre Tordesilhas, né? Tordesilhas era mais ou menos aqui, ó. Tordesilhas era mais ou menos aqui. Isso era a direita pertencia a Portugal e a esquerda pertencia à Espanha. Olha o tamanho de Portugal e olha o de Espanha. Eram muito pequenos e controlaram um vasto território. Então, como que Portugal colonizou esse território? Portugal criou as capitanias hereditárias, que foram entregues aos amigos do rei e o território. Mas era só essa faixa à direita de Tordesilhas. Então, uma coisa que eu posso afirmar, para que vocês possam entender, é o seguinte: o Brasil, o território do Brasil, surgiu primeiro nas mãos de Portugal, do Estado português. Então, o Estado português ocupou um território primeiro e depois de posse do território é que ele vem efetivamente ocupar essas terras. E eles ocuparam essas terras com capitanias hereditárias que, na verdade, já eram grandes propriedades de terra. E essas grandes propriedades de terra, elas ficaram assim por muito tempo. Então, o território começa, então, a ser ocupado por grandes latifúndios. E aí, à medida em que foram trazendo gente para ocupar este território, mas veja só, uma coisa que eu quero que vocês entendam, diferente, por exemplo, aqui dos Estados Unidos. Diferente. Olha só, quem veio primeiro para o Brasil? O Estado ou o povo? O Estado português. Quem veio aqui para os Estados Unidos primeiro? O povo. Estão entendendo a diferença? No Brasil, só vamos começar a ocupar o território há pouco tempo. Então, primeiro veio o Estado. O Estado português tomou posse, antes até, em 1492, Portugal e Espanha já tinham dividido o território. E aí, como tinha pouca gente aqui, eles mandam prear índios a oeste de Tordesilhas. Vamos lembrar Tordesilhas onde era, então.
Tordesilhas. Então, vamos pegar gente a oeste de Tordesilhas. E começam, então, a vir, fazer as chamadas entradas de bandeiras, e pegaram gente aqui e levaram para o litoral para trabalhar. Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Por quê? Os índios não eram agricultores. Nossos nativos não eram agricultores. Não dando certo, faltou mão de obra, mas começou a ocupar o território. Quando a Espanha percebeu que já estava perdendo território, chamou Portugal para um novo acordo, que foi o tratado, teve o Tratado de Madrid, que é o Tratado de Utiposidetes, né? 1750 isso. Portugal e Espanha fizeram, quem usa o território, toma posse. E aí o Brasil foi crescendo, crescendo. Pra vocês terem uma ideia, em 1778 foi assinado um tratado, chamado Tratado de Santo Ildefonso, que delimitava as fronteiras oeste do Brasil. Agora, em território do Império Português, mas delimitava os territórios brasileiros. O último estado brasileiro a ser anexado ao Brasil foi esse aqui, ó. Este aqui, que é o Acre. O último estado, o último território a ser anexado ao Brasil foi o estado do Acre. E foi o único estado, o único território do Brasil que o povo chegou primeiro. Vocês estão entendendo? Vejam que a participação popular na formação territorial brasileira, ela foi muito pequena, ou quase nada, nula. Então, o Brasil foi ocupado, então, por capitanias hereditárias, que eram grandes latifúndios. E aí, começou a crescer para o oeste. Foi ocupando o oeste. A chamada marcha para o oeste é recente. E, na medida em que se ocupava esse território, não fazia nada para alterar aquela velha capitanias hereditárias que existiam, aqueles velhos latifúndios que existiam aqui no litoral, eles não foram alteradas essas características. Então, o Brasil já começou com latifúndios, grandes latifúndios. E aí, vamos ver, então, o que é uma estrutura fundiária. Vamos ver o que é uma estrutura fundiária. O que é estrutura fundiária? Estrutura fundiária é a forma de como estão divididas as propriedades da terra. Estrutura fundiária, apareceu para vocês aí ou não? Ainda não, professor. Então, estrutura fundiária brasileira, apareceu? Agora sim. Então, alguém, por favor, leia para nós estrutura fundiária brasileira. Alguém lê para nós o que é? Consegue ler? Pode, claro. Ler. A estrutura fundiária brasileira é extremamente conservadora. Os latifúndios com mais de 1.000 hectares ocupam 44,4% das terras. A maioria dos proprietários, cerca de 48%, é pequena. Já os grandes latifundiários, que representam apenas 1% dos donos da terra no Brasil, controlam quase metade delas. Então, veja só. 1% dos proprietários de terra do Brasil tem 44,4% das terras. Aí você diz assim, bom, ele comprou essa terra? Não vamos entrar no mérito, tá, gente? Vamos entender o que é, sem entrar na questão de paixão, mas é direito, né? Se você parar para pensar, o Brasil, quando chega em 1850, foi assinada uma lei no Brasil. 1850, quem é bom de história? Quem é bom de história? 1850, foi assinado duas coisas importantes numa lei no Brasil. Qual foi a lei assinada em 1850? Ninguém se arrisca? Lei Eusébio de Queiroz. Eusébio de Queiroz lembra alguma coisa para vocês? Proibição do tráfico de negros. Então, a partir de 1850, foi proibido o tráfico de negros no Brasil. E junto a esta lei,
foi assinada também a Lei de Terras. Essa Lei de Terras proibia a doação de terras a partir daquela data. Terras somente compradas. E quem poderia comprar terras? Camille, você está aí, Camille? Quem poderia comprar terras, Camille? Camille está? Não está. Professor, tô sim, mas eu não sei não. Olha, veja só. Veja bem, vamos por análise, então. Ó. Tinham grandes latifundiários. Grandes latifundiários tinham poder. Poder quer dizer dinheiro. Aí, eu proíbo doar terras. Terras somente compradas. Quem pode comprar, Camille? Só quem tem poder, né? Exato. Só quem tem dinheiro. Mas olha que lindo isso. Vamos pensar comigo? Você proíbe o tráfico negreiro, 1850, e ainda assina uma lei proibindo a doação de terras. Terras somente compradas. Aí, isso já se sabia, e já se imaginava, que iria acontecer a abolição da escravatura. Que acontece quando? 1888? 1888. Muito bem. O que aconteceu com a abolição da escravatura? Simplesmente abriu-se as portas das senzalas e expulsou os negros para as cidades. Não houve nenhuma tentativa de fixação do negro, agora homem liberto, no campo. Para onde eles vão? Para as cidades. Chega na cidade, Miguel Scardes, chega na cidade, tem casa para ele? Tem escola para ele? Tem emprego para ele? Tem ou não tem? Não, vai ficar faltando, né? Muito bem. E aí, para onde eles vão, Miguel? Ah, vai pros morros. Porque as áreas mais baixas estão sendo ocupadas já, né? E aí eles vão para onde? Vão para os morros. Que são áreas que ninguém queria ocupar. Olha só, vamos guardar os negros agora na cidade, não tem emprego, não houve nenhuma tentativa de inserção dos negros na sociedade brasileira, não houve nenhuma tentativa de inserção. E também não houve nenhuma tentativa de fixação deles lá no campo. Porque se fosse feita uma fixação deles, muito provavelmente, cerca de 80% a 90% deles teriam ficado no campo. Um pouco iria para a cidade, né? Claro. Aí, no lugar dos negros, trouxemos quem para como mão de obra? Os italianos. Alguém assistiu aquela novela Terra Nostra? Mateus, Juliano. Então, veja só. Vamos fazer um parênteses aqui. Vamos voltar em 1850. 1850, lá por volta de 1850, nos Estados Unidos, foi assinada uma lei chamada Homestead Act, que era o ato de ceder 150 acres de terra para quem trabalhasse na terra 5 anos. Olha que interessante. No Brasil, proibiu. Nos Estados Unidos, deu. Foram 40 milhões de imigrantes para lá em busca da terra. 40 milhões em busca da terra. Vocês, inclusive, já devem ter assistido o filme de Bang Bang, de Faroeste, quando eles montam nas carroças, no cavalo, e saem correndo para o oeste, onde ele fixa uma bandeira, e ele ficando naquela terra 5 anos, na terra dele. No Japão, em 1885, 86, na era Meiji, no Japão, ele fez a reforma agrária. No Brasil, veja só, proibiu-se a doação de terras. Os italianos que vieram para o Brasil vieram enganados, porque terras no Brasil não poderiam ser doadas, só compradas, mas muitos deles vieram com a falsa ideia de que iriam ganhar terra no Brasil. Então, os italianos trabalharam de 1888 até 1929. Então, veja só, 88 mais 11 anos, né? Vai dar 1900.
40 anos. Trabalharam 40 anos no campo. Aí vem a crise dos anos 30, crise econômica mundial. O café, que é o principal produto de exportação brasileiro, ele entra em crise. A cafeicultura entra em crise. E aí o que acontece? Fazendas de cafeicultores falem. E os italianos são expulsos do campo. E vêm para onde? Cidade. Vão se juntar com quem que estão lá já há 40 anos sem emprego, sem escola, sem saúde, sem habitação? Os negros. Não houve nenhuma política de inserção dos italianos, mas diferente dos negros, os estão entendendo? Então, Professor, eles desculpa. vieram e Posso também perguntar? já A sua internet travou, professor. ó, travou? Sim, tá voltando agora, calma. Voltou? Parou lá em diferente dos Atenção. italianos. Então, diferente dos italianos, que tinham um certo nível de educação. A Itália já tinha um certo nível. Quando eles vieram para o Brasil, a Itália já tinha um nível educacional mais elevado do que os negros que não tinham nada. Então, quando esses italianos vão para as cidades, eles já têm um passo à frente dos negros que não têm nada. E ainda, os que tinham eram muito poucos, os negros que tiveram acesso à educação na cidade. Eles ficaram realmente marginalizados, não tinha nada. Então, alguns italianos já tinham trabalhado em indústrias, né? Já conheciam o processo, já eram um povo já que tinha um conhecimento educacional mais avançado que os negros que agora estão nas áreas marginalizadas urbanas. E nos Estados Unidos, voltando ao caso dos Estados Unidos, o caso do Homestead Act, que fixou o pessoal no campo. No campo. Caiu minha conexão de novo? Travou de Caiu. novo, professor. Tinha travado um pouquinho, professor, agora voltou. Mais uma vez. Travou de novo. Toda hora está caindo. E olha que são 300 mega aqui em casa, hein? Estão me ouvindo? Estamos. Tá. Então, olha só. O Vargas, ao invés de fixar o homem do campo no campo, ele industrializa a cidade. Ele industrializa a cidade. E aí, quem que vai ser aproveitado? Lembra aquele povo que já tinha um certo nível de educação, já tinha trabalhado na indústria lá na Itália, vão ser aproveitados os brancos na industrialização. E os negros, marginalizados, então ainda continuam marginalizados. Beleza, então, olha só, 1964, golpe militar. Alguns chamam de Revolução Democrática. Eu não sei se existe Revolução Democrática para implantar ditadura. Se ditadura, você faz uma Revolução Democrática para implantar uma ditadura, eu não sei o que é um e o que é outro. Alguma dúvida até aqui? Estão conseguindo seguir a linha de raciocínio? Sim, Se não tranquilo. conseguir, Mais uma travada. Ventou, já era. está caindo toda hora mesmo. Então, em 1964, a ditadura militar vem e, ao invés de fixar o homem do campo no campo, faz o chamado Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra diz o seguinte: ele determina o que é um latifúndio, o que é um minifúndio, o que é uma empresa rural, o que é uma área agrícola, o que é uma empresa familiar,
Mas ele também, ele dá ao trabalhador rural todos os direitos e garantias que tem um trabalhador urbano. Férias, 13º, todos os direitos. Todos os direitos. Aí eu pergunto, Ana Clara, o trabalhador rural, tendo todos os direitos garantidos pela Constituição, é bom para o trabalhador? É bom? Ele tendo todos os direitos, é bom para ele? Ana Clara, você está aí? Matheus Thiago, está aí, Matheus? Quem quiser Assim, responder... professor, assim. Oi? Tá. Matheus, dar ao trabalhador rural todos os direitos a ele é bom ou é ruim? Para Não, acho ele. que é bom. Bom para ele. Mas é ruim para quem? Ah, pro Estado, né? Não, para o patrão, né? Pro patrão, é. E o que o patrão faz, então? Tira os direitos dele, não sei. Não, não pode tirar os direitos. Não Quando ele não contrata? eu mando embora, não é? Eu mando embora, não é? Então, aí, olha só que interessante. Aí, como eu não posso, quer dizer, ele podia, mas o empresário brasileiro, ele pensa mais no lucro do que na questão social. Aí, Matheus, ao invés de ser uma boa para o trabalhador, ele manda embora o trabalhador e agora ele vai contratar de vez em quando. Quem surge aí? O boia frio. Porque agora, eu tenho que, para eu ter você trabalhando comigo, eu tenho que assinar a tua carteira. Para eu não assinar a tua carteira, eu te dispenso, né? Eu te mando embora e vou te contratar de vez em quando. Você vai morar na cidade, mas vai trabalhar no campo e vai e volta todo dia. Vai e volta todo dia. Surge, então, o boia fria. Quando chega a década de 70, ó, muita gente foi embora, foi mandada embora do campo. E, só para você ter uma ideia, de 1940 a 1970, o Brasil saiu de agrário para urbano, de rural para urbano. E a população foi preparada, essa absorção dessa população na cidade? Não foi. O Brasil saiu de agrário para urbano. Só para vocês terem uma ideia, em 1940, 70% da população brasileira morava no campo. Em 1970, 55% da população já morava na cidade. 2021, 86% da população brasileira é urbana. Professor, Sim? eu tenho só uma dúvida, que é mais, na real, uma curiosidade que eu tava pensando. Eu já ouvi falarem que na época da ditadura foi onde houve o maior avanço do Brasil e onde a economia mais se estabilizou. Isso é verdade? E se sim, por quê? Vamos concluir essa ideia e depois volta. Vamos concluir? Aí nós voltamos à sua pergunta. Eu quero que vocês entendam quando surge o Sem Terra. Aí, a gente volta a falar dessa questão da época do militarismo, né, que teve um período chamado de Milagre Brasileiro, que foi de 67 a 73. Vocês vão entender bem o que foi este crescimento. Tá bom? Então, vamos concluir a ideia aí. Daqui a pouco você me lembra, tá, Gabriel? Então, quando chega a década de 70, o governo brasileiro faz um acordo com o governo paraguaio para a construção de Itaipu. O general Stroessner, que era o ditador do Paraguai, com o ditador brasileiro, Ernesto Geisel, fazem um acordo da construção de Itaipu binacional. Vou mostrar para vocês onde fica Itaipu. Vamos ver Itaipu, onde fica, no Google Earth. Ó. Abriu para vocês o Google Earth? Para quem está com o computador, ó, Itaipu. Abriu, professor.
Itaipu, ó. Itaipu, esse lagão aqui. Aqui é o Brasil, que é Paraná, Ciudad del Este. Aqui fica Cidade del Este, ou Foz do Iguaçu, Cidade del Este no Paraguai. E aqui fica a Argentina. Então, essa região aqui é conhecida como Tríplice Fronteira. Aqui, ó, este aqui, onde está a mãozinha, é o Rio Iguaçu. Aqui fica as cataratas do Iguaçu. Do Rio Iguaçu. Depois, em outra oportunidade, eu mostro para vocês. Então, muitos brasileiros foram, nessa época da construção de Itaipu, muitos brasileiros receberam terras em forma de comodato no Paraguai. Muitos brasileiros. Mais ou menos uns 400 mil brasileiros recebem terras em forma de comodato. Comodato é empréstimo, tá? Comodato, o governo paraguai emprestou a terra para brasileiros que foram para lá e transformaram o Paraguai num grande produtor agrícola. Mas, dentro do Paraguai, o Stroessner sofreu um golpe. E o general que assumiu no lugar do Stroessner se chamava Andrés Rodrigues. Andrés Rodrigues, apoiado pela Liga Campesina, que é tipo o Movimento Sem Terra paraguaio, exigiu que boa parte dos comodatos entregues a brasileiros fossem devolvidos pelos brasileiros. E agora? Para onde vão esses brasileiros que estão aqui no Paraguai? Para onde eles vão? Como tudo, ó. Para onde foram os negros? Cidade. Para onde foram os italianos? Cidade. Para onde vão os brasiguais? Vão para onde? Para as cidades. Ah, esses já sabiam que não adiantava ir para a cidade. Eles acampam ao longo das rodovias. Eles acampam ao longo das rodovias. Essa aqui, onde está a minha mãozinha, é a BR-277. Um dos primeiros movimentos de sem terra do Brasil vai acontecer na cidade de Cascavel. Outro vai acontecer na cidade de Itaquiraí, no Mato Grosso do Sul. Então, foi aí que surge o movimento dos sem terra no Brasil. Porque eles sabiam que não adiantava ir para a cidade, porque na cidade não ia ter como absorvê-los. E aí surge, então, o movimento de sem terra no Brasil. Isso é 1985. Piores anos da economia brasileira. De 80 a 90, conhecida como a década perdida da economia brasileira. Tudo que o Brasil tinha crescido nos anos anteriores, ele estagna e retrocede na década de 80. Foi a época dos planos mirabolantes, foi a época do final da ditadura militar. A ditadura militar acaba em 1985. Acaba em 85. E aí foi a época das crises violentas, da hiperinflação. Para você ter uma ideia, na década de 80 eu já trabalhava. Eu cheguei a ser milionário. Eu ganhava 1.200.000 cruzados. Era muito dinheiro. Muito dinheiro que eu digo, muito em volume, não em valor. Então, muitos brasileiros voltaram do Paraguai para o Brasil e não foram mais para as rodovias. Entenderam a origem, então, do movimento de sem terra no Brasil? Aí, em 1988, 3 anos depois do surgimento do movimento sem terra, é promulgada a Constituição de 1988, e na Constituição de 1988, a reforma agrária ela foi implantada na Constituição. Ó, quando foi feita a abolição? 1888. Quando a reforma agrária foi implantada na Constituição? 100 anos depois, 1988, com 100 anos de atraso. Mas o problema já está em todos os territórios brasileiros. Aí surgem conflitos fundiários, muitos mortos em todos os conflitos. Um dos maiores massacres que tiveram de sem terra no Brasil foi aqui na região de Corumbiara, em Rondônia, e a região aqui do Pico do Papagaio, entre o Maranhão, o Pará e o Tocantins, e também aqui, nesta região onde está a minha mãozinha, que é conhecido como Pontal do Paranapanema. Ou seja, há conflitos sobre da posse da terra em todo o Brasil.
principalmente por causa da questão da grilagem de terra. Grandes proprietários anexam terras e, com documentos falsos, acabam tornando aqueles documentos, esquentando aqueles documentos e se tornando cada vez maiores as propriedades. Vocês entenderam? Então, hoje nós falamos, então, nós acabamos de falar de duas coisas. Aí, por quê? Só vou finalizar aqui, para a gente voltar a responder a questão do colega. Onde, então, nós falamos de dois problemas brasileiros hoje. A questão dos conflitos, das mortes no campo e da necessidade de cotas raciais. Por que há necessidade das cotas raciais? Não só cotas raciais, mas cotas sociais. Por que há necessidade das cotas sociais? Porque, em nenhum momento, foi feito um projeto de estrutura, de inserção do pobre e principalmente do negro, que é pobre, boa parte dos negros são pobres, ele não foi inserido na sociedade de maneira nenhuma. Por isso que é importante a questão das cotas, porque é uma tentativa de resgate de algo que não se resgata mais. É uma tentativa de resgate de algo que não se resgata mais, que foram mais de 100 anos de atraso. Enquanto outros países que hoje estão mais bem estabelecidos, o nosso não fez o dever de casa. E o que é mais interessante, aí eu fiz uma pergunta, que, só para finalizar, por que o Brasil continuou grande, enquanto a América do Sul, vocês viram, o mapa da América do Sul, ficou pulverizado? Por quê? Olha que interessante agora, vou voltar de novo no Google Earth, para mostrar para vocês Vou mostrar para vocês agora o tamanho desse. Olha aqui. Então, estamos vendo aqui, ó, o tamanho dos países da América do Sul. Portugal, inteligentemente, a elite portuguesa, não deixou abrir universidades no Brasil. Aí, quando o Brasil começou a crescer para o oeste, e muitos filhos de brasileiros queriam estudar, eles iam estudar onde? Em Portugal. Então, todos aqueles que estudaram, principalmente na faculdade de Coimbra, na Universidade de Coimbra, se conheciam. E aí, Portugal não tinha gente suficiente, portuguesa, para colocar nos postos aqui, como promotores, advogados, juízes. Colocavam quem? Brasileiros. Em postos que eram São Luís. Ó, vamos supor que alguém aqui de Pelotas tivesse feito direito lá em Coimbra. Ele era mandado para São Luís, no Maranhão. Alguém de São Luís era mandado para aqui, para Vitória. Alguém aqui de Recife era mandado para Belo Horizonte. Então, o que Portugal fez? Portugal deu para filhos de brasileiros estudados cargos importantes. E aí, se houvesse alguma tentativa de separação, por exemplo, de Minas Gerais em relação ao resto do país, o juiz de Minas Gerais conhecia o juiz lá de São Luís, de Recife, de Manaus, eram conhecidos. Então, eles mantiveram uma certa unidade, sabe? Foi um luso brasileiro, mas voltado mais para Portugal. Enquanto os países da América do Sul, todos, eles tinham universidades. Uma das universidades mais antigas da América Latina, a Universidade do México, a Universidade da Cidade do México. Então, muitos países da Latina tinham universidades, ou seja, formação de intelectuais, o que Portugal proibiu. Duas coisas Portugal proibiu no Brasil: comércio entre a colônia, dentro da colônia, e universidades. Então, vejam que essa questão de tentar refrear a educação não é de agora, porque educação, ela cria sentimento de nacionalidade, ela cria pensamento crítico. E por isso que ainda hoje, a primeira coisa que se altera, que se mexe quando está faltando dinheiro, é na educação, porque a educação é libertadora. Vocês entenderam onde que a nossa elite segue o mesmo modelo da elite portuguesa? Ela não aceita que haja... sabe quando que houve uma revolta da elite brasileira, que mostrou bem claramente?
quando aquele filme Que Horas Ela Volta, fica bem claro quando o filho da empregada entra na universidade e o filho da patroa não entra. O filho da empregada tem que ter o direito de entrar na universidade, como o filho da patroa também. Todos têm que ter oportunidades iguais. Mas no Brasil não é assim. Não é assim. Não é assim. Então, vocês viram que a questão a elite brasileira, ela continua reproduzindo o pensamento da elite portuguesa. Pessoal, quando eu falo elite, você não tem noção do que é ser elite. Elite é o alto poder que comanda tudo e avassala tudo. Ele não pensa no coletivo, ele pensa no individual. Porque a manutenção porque está bom para a elite. Do jeito que está bom. Então, vocês podem ver que os milionários continuam apoiando a atitude do governo, enquanto o trabalhador já não apoia mais. Porque quem sofreu com tudo isso foi o trabalhador. Aí, voltando, o colega saiu, que tinha me perguntado sobre... Fechamos aí, então? Vocês entenderam? Eu voltei, professor, desculpa, eu tinha só caído só. Numa redação, se perguntarem para vocês assim, questão de cotas raciais e sociais no Brasil, uma questão de princípios. Então, vocês conseguiram já dissertar sobre isso? Né? Já dá para ter uma ideia, né, de como trabalhar essa questão. Então, vamos pensar melhor nisso. Gabriel, época da ditadura, o Brasil cresceu realmente? Tudo começou quando o Juscelino Kubitschek, em 1955, resolveu fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Então, quem começou esse processo, esse start de industrialização brasileira, foi o Juscelino Kubitschek. Não vou entrar no mérito se estava certo ou se estava errado, mas ele começou. Então, ele começou em 55, tanto que ele falava, vamos fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. E esse crescimento econômico brasileiro, ele não foi acompanhado de mudanças na estrutura social brasileira. Então, o crescimento econômico, ele não veio na mudança da estrutura social. Não houve reforma agrária, não houve incentivo à educação básica, não teve. Não teve. Aí, os militares entram em 64, com o objetivo de barrar o crescimento do pseudo-socialismo na América Latina. Todos os países da América Latina se tornaram ditaduras. Ao invés de mandarem, dos Estados Unidos, mandar para a América Latina, mandar dinheiro para reconstruir a América Latina e incentivar a educação, eles simplesmente mandaram ditaduras, porque não interessava para eles o desenvolvimento econômico e social da América Latina, principalmente do Brasil. E aí, o Brasil entra em ditadura, que incentivado já naquele processo industrial deflagrado pelo Juscelino, o Brasil começa a ter um certo crescimento econômico. E com endividamento. Então, o crescimento econômico foi acompanhado de um exagerado endividamento. Para construir as obras faraônicas que o governo militar fez, a Transamazônica, a própria Itaipu, as usinas atômicas, o Brasil tem 3 usinas atômicas, uma delas foi construída no governo militar, Angra 1. E usinas hidrelétricas, rodovias, né, portos, foi acompanhado de extremo endividamento. Então, ao invés de fazer as coisas sem gerar endividamento, o que aconteceu? O Brasil, de 67 a 73, foi um dos países que mais cresceu no mundo, economicamente. Mas foi feito, lá em 1955, quando o Juscelino Kubitschek resolveu fazer o processo industrial brasileiro, foi feito um acordo entre 3 grandes grupos. Os empresários nacionais, as transnacionais e o governo.
foi feito um acordo entre esses 3 grupos. Que acordo era esse? O governo federal daria toda a infraestrutura para as indústrias. Hidrovias, ferrovias, portos, aeroportos e tal. Só que as indústrias automobilísticas que entraram com mais peso. E aí o governo abriu mão de ferrovia, de hidrovia, e incentivou rodovia. Bom, aí o que aconteceu? Foi deixado de lado o sistema mais barato de transporte, que era o hidroviário e o rodoviário. Desculpe, o hidroviário e o ferroviário. E aí, nesse caminho, as multinacionais ou transnacionais entrariam com a tecnologia atrasada, o governo entraria com a estrutura, com a base, eletricidade, telecomunicação, tudo era do governo. E os empresários nacionais entrariam com os acessórios. Mas veja só que interessante, faltou alguém nesse acordo aí, o trabalhador. O trabalhador brasileiro não participou desse acordo. Aí alguém pergunta, mas e o trabalhador brasileiro? Resposta: vamos fazer o bolo crescer. Quando o bolo estiver grande, nós dividimos. O Brasil cresceu. O Brasil se tornou, na década de 80, a 11ª economia do mundo. Mas nós nos tornamos o 3º pior país em distribuição de rendas. Na década de 80, o Brasil perdia para 2 países, Honduras e Serra Leoa, em distribuição de rendas. Nível educacional brasileiro, pífio, porque não houve em nenhum momento, vamos fazer o bolo crescer, porque outra coisa, não podia fazer greve, porque estávamos em época de ditadura. Pode fazer greve para o menor salário. Por que fazer greve? Apanha. Greve é coisa de comunista. Então, não podia fazer greve. Apanhava. Nossa, aí, os salários arrochados, o povo não conseguia comprar as coisas suficientes, inflação absurda. E o pior de tudo, o Brasil baseou a sua matriz energética no petróleo. No petróleo. 1973, teve a chamada crise do petróleo. Guerra do Yom Kippur, lá no estreito, no canal de Suez, onde o preço do petróleo quadruplica. Era $1,20, pula para $4,80. E o Brasil importava 1 milhão de barris de petróleo nesse ano, por dia. E aí, endividamento. Sabe por que os militares entregaram o poder? Porque estavam extremamente endividados. Então foram aí, em 1973, eles só entregaram o poder em 85. Foi endividando, pegou dinheiro com FMI, inflação, hiperinflação, recessão. E quem sofre da recessão? É o povo, o trabalhador, que não tem condições de sobreviver. Quem está sofrendo com a pandemia? O povo. E não tem medidas governamentais para distribuir melhor esses recursos. Deu-se 3 trilhões de reais para bancos e não deu 600 reais para o trabalhador sobreviver nesse período de pandemia e está desempregado. Então, é estratégia. Vocês estão vendo agora a abertura também da CPI que está no Congresso, a CPI da Covid, que está aparecendo agora, né, um monte de barbaridades que, infelizmente, o governo atual cometeu. Abrindo mão, o grande problema é o que o presidente acreditava era na chamada imunidade de rebanho. O que era essa tal de imunidade de rebanho? Eu não vou gastar com vacina, não me preocupo com isso, o pessoal vai tomar contato com o vírus, vai ficar imunizado. Aos poucos, vai tomar contato com o vírus, só que esse vírus é maluco. O Brasil pode chegar a ter mais de 700 mil mortos agora em junho e julho, porque não foi vacinado. Enquanto a Europa já está tirando as máscaras, Estados Unidos está tirando as máscaras, nós ainda estamos mascarados. E o pior de tudo, estão querendo obrigar a volta às aulas, né, sem a vacinação, principalmente dos professores, que são já velhinhos. Boa parte dos professores de vocês
já tem mais de 45 anos. Boa parte. Então, veja só, entendeu? Na época do militarismo, teve um crescimento, mas não teve desenvolvimento. Professor, qual é a diferença entre crescimento e desenvolvimento? O crescimento é quantitativo e o desenvolvimento é qualitativo. Na mesma época, podem até depois pesquisem, por favor, para mim, a Coreia do Sul começou, era bem mais, na década de 70, a Coreia do Sul era bem mais atrasada economicamente que o Brasil e socialmente também. Hoje, a Coreia do Sul é um país que pode ser considerado como um país de primeiro mundo. O que eles fizeram? Incentivaram o quê? A educação. Sabe quantos estudantes sul-coreanos têm fazendo doutorado e pós-doutorado no exterior? Cerca de 40 mil. Sabe quantos brasileiros têm fazendo doutorado e pós-doutorado no exterior? 3 mil e pouco, com bolsas que não são pagas em dia. Então, são questão de opção. O que nós queremos com um país imenso como este? Nós queremos continuar como colônia? Porque o Brasil hoje é serviçal, totalmente. Era serviçal dos Estados Unidos. Tudo que ia fazer era Estados Unidos. O Brasil chegou até acordos com os grandes gigantes desse mundo, que é os BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nós tínhamos um blocão. Junta aí, ó. Rússia, maior território do mundo. Brasil, quinto maior território do mundo. China, terceiro maior território do mundo. Índia, o sexto maior território do mundo. Juntando Brasil, Rússia, Índia, China, Coreia do Sul, África do Sul, olha só quantos bilhões de habitantes tem nesses países. China e Índia, 2 bilhões e 500 milhões de habitantes. Mais o Brasil, 2 bilhões e 720 milhões de habitantes. Mais Rússia, mais 150. Ó, vai juntando aí. Quase a metade da população do mundo estaria nos BRICS. Mas o que nós fizemos? Abrimos mão. Vamos nos virar, vamos lá pedir para o Trump. Pelo amor de Deus, Trump, eu te amo, Trump. I love you, Trump. Você se lembra dessa fala? I love you, Trump. E o que aconteceu? O Brasil não evoluiu. Então, educação é a base para o desenvolvimento de todo e qualquer país. Então, vimos hoje, olha só o que nós vimos hoje. Estrutura fundiária brasileira concentrada. Outra coisa importante, eu vou colocar no AVA um texto chamado E a Fome no Mundo, que é um texto do professor Marcelo, meu melhor amigo, e a soja. Leiam esses dois textos, A Fome no Mundo. Outra coisa, será que a fome no mundo é por falta de alimentos? Na verdade, a fome no mundo é pela concentração. O mundo está vivendo assim uma fase de obesos mórbidos e de famintos. Obesos mórbidos e famintos. Então, nós temos duas pontas. Tá? Então, nós vimos hoje essa questão da estrutura fundiária brasileira, que é concentrada e que causa conflitos fundiários. Né? Causa conflitos fundiários. A estrutura brasileira é complicado porque não houve nenhuma tentativa eficaz realmente de mudar essa estrutura em nenhum momento da história brasileira. Mesmo depois da implantação na Constituição da reforma agrária como lei, aí fala assim, mas professor, onde vai ser feita essa reforma agrária? Em terras improdutivas. O que são terras improdutivas? São aquelas terras que não se produzem. Não se produz. Mas eu produzo, professor, eu tenho 50 mil hectares e produzo 1.000 cabeças de gado. Será que é produtiva mesmo uma fazenda dessa, que tem 50 mil hectares e produz 1.000 cabeças de gado bovino? Não sei. Na verdade, tem que analisar, mas provavelmente não. Os sem terra invadem terras produtivas. Não é verdade. Eles só invadem terras, ocupam terras que já estão destinadas para fim de reforma agrária. Então, veja que é muita coisa. Bom,
Professor, mas no movimento de sem terra, tem muita gente que não precisa de terra. Isso é verdade. Como muita gente que não precisava do auxílio emergencial, pegou o auxílio emergencial. Muitos militares também pegaram o auxílio emergencial, isso foi comprovado. É que nós, brasileiros, temos que ser estudados pela NASA. Né? Nós, brasileiros, temos que ser estudados pela NASA. Nós temos algumas atitudes que fogem ao nosso controle, nossa compreensão. Tá, então eu vou postar vou gravar, salvar a aula, e vamos salvar também dois artigos de uma página e meia, falando da fome no mundo e a soja, que é hoje uma commodity muito importante na economia mundial. Então, próxima aula, vamos marcar uma aula semana que vem, para que a gente possa discutir esses assuntos. E a entrega das atividades deverão ser até o dia 11, 12 de junho, para a gente poder fechar o Binance. O Binance acaba no dia 16 de junho, se eu não me engano. Para a gente poder ter como eu já te falei, nota é o de menos. Entreguem, me peçam para os colegas entregarem as atividades rigorosamente no prazo. Isso é o mais importante para mim. Tá bom? Alguma pergunta? Professor, o senhor ainda não abriu nossa sala nova, porque pelo menos até agora ela não está aparecendo na nossa lista. Mas vou dar uma olhada lá e já vou fazer isso agora, se não tiver. Tá. Eu acho que muitos professores fizeram isso, que esse bimestre, se não me engano, acho que aparece oculto para os estudantes a sala do AVA. Então, se eu puder dar uma olhada lá. Alguma dúvida, senhoras e senhores? Não, senhor. Não, professor. Obrigado, pelo Respondi esclarecimento. Responde, muito. Então, só para finalizar, eu posso dizer, então, que o período da ditadura foi um período de boom tecnológico, porém com baixa qualidade. Não foi boom tecnológico, porque não era tecnologia nossa. Não houve um boom tecnológico. Essa tecnologia era importada. Houve um crescimento industrial sem a mudança na estrutura social. Não houve investimento em tecnologia. Essa tecnologia era importada. Entendi. Tanto que, se você observar, nenhuma montadora de automóveis era brasileira. Ford era estadunidense, a Volkswagen alemã, a Chrysler estadunidense, entendeu? Não tinha nenhuma montadora brasileira, tudo era estrangeira. Então não houve um boom tecnológico. Na verdade, nós não tivemos esse boom tecnológico ainda. É o que nós esperamos, investindo em educação, em tecnologia, para chegarmos lá. Entendido? É um período de grande crescimento econômico, de grande endividamento e de grande recessão social. Não houve um desenvolvimento, não houve uma distribuição de rendas. Houve hiperinflação, endividamento externo e crescimento econômico. Mas o crescimento econômico não foi acompanhado de distribuição de rendas. Então, cresceu, mas não distribuiu rendas. A população continuou vivendo miseravelmente miserável. Entendeu? Esse foi o período da ditadura militar. Ok? Pessoal, obrigado pela atenção. Pelo esclarecimento, professor. Obrigado pela atenção e vou ver agora já imediatamente a questão do AVA de vocês. Ok. Professor, até mais. Até mais. Tchau, professor. Muito obrigado, professor. Tchau.